Filipenses 1:6. Vamos ler juntos? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, meu Deus. Amém? Nós vamos falar hoje começando hoje, sobre o apóstolo Paulo na Macedônia, o tratamento da igreja da Macedônia, e com esse tema, amém? A obra completa na minha vida. Diga comigo, a obra completa na minha vida. Olha para quem está aí ao teu lado, eu profetizo sobre a tua cabeça esta palavra, a obra completa na tua vida. Uou, aleluia, amém, em nome de Jesus, eu creio. Já percebeu como eu estou animado, né? Amém? Põe a mão sobre a tua palavra, sobre o teu coração. Pai de amor, dá-nos graça, somos instrumentos. O Senhor edifica a igreja por intermédio da palavra que não volta vazia. Confirma, Senhor, nos corações que estão desejosos, nos corações e nas mentes que desejam, Senhor, serem esclarecidos na tua palavra, para que de uma maneira profética, de uma maneira, Senhor, esclarecedora, possa vir esta mensagem sobre cada um dos teus servos, das tuas servas, sobretudo daqueles que ministram, oficiam diante da tua casa. O inimigo tema e trema, e nós possamos ter esta alegria, porque glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Glória a Deus, queridos, pode sentar-se, em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós vamos falar então sobre esta carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava na cidade de Filipos. Que cidade era essa? Era uma cidade de uma das províncias romanas, era a província da Macedônia. O Império Romano havia conquistado o mundo conhecido da época, da Europa, a Ásia, até ao Egito. Então era uma imensidão de conquistas realmente dos generais romanos e de suas legiões, e eles estabeleceram aquele governo diante dos Césares que foram levantados, Cláudio, Nero, assim por diante, que foram levantados com províncias. Então, onde você vê a província da Ásia, qual igreja está na província da Ásia? Éfeso, amém? A província da Acaia, do outro lado do mar, onde está a igreja de Corinto, e a província da Macedônia, que já é a Europa. A Macedônia hoje é a Grécia, para você ter uma ideia, e é realmente o continente da Europa. E naquele continente, naquela província romana, estava esta cidade de Filipos, e poucos quilômetros adiante de Filipos, a cidade de Tessalônica. Tessalônica, ela é reconhecida como uma das cidades mais ricas, prósperas, abundantes do mundo antigo, não é? Então essas duas cidades, elas eram exatamente na Macedônia, e ali na Macedônia, cidades gregas, obviamente, com essa ascensão da cultura helenística, da cultura grega, e do mundo romano que havia invadido e dominado, mas com muito mais tempo do que chegou a Israel, claro, porque já é pela proximidade, porque estava no próprio continente europeu, assim por diante. E o apóstolo Paulo, ele chega até a Macedônia na sua segunda viagem missionária. A primeira viagem é aquela viagem que ele com Barnabé, enviado pela igreja de Antioquia, provavelmente passando pela região da Ásia e fundando as igrejas da Galácia, na cidade de Derbe, Listra, um conjunto de cidades onde ele teve um resultado, um fruto grandioso que Deus o conferiu. Falamos agora recentemente sobre a carta dos Gálatas. Quando ele volta para Antioquia, ali ele esclarece tudo aquilo que o Senhor havia feito e como a palavra de Deus estava surtindo efeito de maneira grandiosa ao redor do mundo sobre os gentios. Até então os judeus se convertiam a partir de Jerusalém, amém? Mas o evangelho aos gentios, aos pecadores ímpios, vamos dizer assim, de outras nações, havia sido confiado ao apóstolo Paulo.
ele parte com o endosso da igreja daí de Antioquia, os apóstolos e os demais profetas, diz a palavra, que haviam se levantado ali, os abençoando e os ungindo e os enviando, porque foram separados pelo Espírito Santo de Deus para fazerem aquela obra. E eles partem para essa segunda viagem, passando por diversos lugares, desejavam ir à Ásia, e diz a palavra que o Espírito Santo não permitiu, e o apóstolo Paulo tem um sonho, tem uma visão melhor. Nessa visão ele vê um homem vestido com os trajes da Macedônia, e nessa visão esse homem está pedindo socorro ao apóstolo Paulo para que ele fosse então para a Macedônia. E essa história resumida da segunda viagem do apóstolo Paulo, de como ele vai parar na cidade de Filipos, que era uma das grandes cidades, e da proximidade da viagem, que era muito custosa e dificultosa mesmo, onde ele se detém. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, a título de curiosidade também, de você entender onde eu quero chegar, Atos dos Apóstolos, começando pelo capítulo 13, Atos dos Apóstolos, começando pelo capítulo 13, aqui é onde os apóstolos vão receber a visão do Espírito de Deus para começar a enviar aqueles homens ungidos pela missão e o chamado que Deus havia conferido a eles. Atos 13, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Estamos todos juntos? Estamos? Amém. Vou pedir para colocar lá no telão, já está. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, veja, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, leia comigo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles o quê? As mãos, os despediram, os enviaram. Os homens estavam ali servindo a Deus. O que era servir a Deus? Eles estavam na igreja, estavam na casa do Senhor, pregando, ensinando, visitando de porta em porta, recebendo as pessoas carentes que chegavam à igreja, fazendo os cultos, servindo a ceia, repartindo as provisões, amparando os que estavam em penumbra pelas perseguições, vivendo um mover grandioso de graça e do favor de Deus, com tantas curas e milagres. Estavam servindo a Deus, amém? Cada um em grandes funções. Atos 6 mostra que eles já haviam separado diáconos para servir e organizar a igreja, amém? Eles separavam presbíteros nas igrejas para ministrar e oficiarem. Aqui o destaque dos profetas, dos apóstolos, os homens ungidos que, como que em um concílio, receberam uma direção de Deus para impor as mãos, ungir, abençoar e enviar Saulo e Barnabé para a obra que o Senhor havia proposto. Eles partem então com essa obra. Nós sabemos do capítulo 13, João Marcos, do Evangelho de Marcos, foi escrito por ele, parte com eles também nessa primeira viagem. Eles enfrentam muitas e muitas dificuldades. No capítulo 14, para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo foi apedrejado, dado como morto em Listra, arrastado para fora da cidade para não morrer dentro da cidade. Por fim, o Senhor o levanta poderosamente e ele segue fazendo a obra que ele havia sido realmente enviado para fazer. Nesse ínterim de Atos 13 e 14, é onde eles vão à Galácia na primeira viagem, voltam e há uma viagem a Jerusalém, depois a Antioquia, onde o apóstolo Paulo se encontra com o apóstolo Pedro, Tiago, João, assim por diante, e onde ele escreve depois relatando isso aos Gálatas. É uma história realmente importante que você se lembrar, que nós falamos agora recentemente. Daí Atos 15, Tiago em Antioquia, Tiago, irmão de Jesus, que escreveu a epístola de Tiago, ele escreve o parecer dos apóstolos sobre o evangelho dos gentios, porque havia uma divisão na igreja. O evangelho é somente para os judeus, que acreditam em Jesus, mas que servem a Deus segundo a lei.
Mas o apóstolo Paulo, quebrando esse paradigma, ele traz o testemunho da conversão dos ímpios, da conversão dos gentios, daqueles que eram de outras nações, de fato reconhecendo que o Espírito Santo havia se derramado sobre eles, haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus e estavam sendo realmente salvos. Palavra essa que já havia sido revelado a Pedro em Atos 10, se você se lembrar, porque Deus leva Pedro à casa de Cornélio, que era um romano, um centurião romano, e esse homem também se converte e também é cheio do Espírito Santo. Então aquelas barreiras todas estavam caindo, estavam sendo quebradas, mas essa força contrária para que aquelas barreiras permanecessem em pé, é que vão ser os grandes desafios das igrejas nas províncias, na Ásia, mais ainda na Acaia, onde estava a igreja de Corinto, e esse problema chegou também lá em Filipos, na carta dos Filipenses. O apóstolo Paulo trata alguns desses problemas, um deles é esse, a divisão que havia na igreja, porque essa história dos judeus havia chegado também dentro da igreja, e havia um líder na igreja, aparentemente, que defendia essa tese de que a salvação dependia da circuncisão, dependia das festas cerimoniais, de guardar o sábado, etc. E o apóstolo Paulo vai lá e escreve, nós vamos ver depois com mais detalhes, esclarecendo a eles de tudo isso. Além disso, o apóstolo Paulo vai tratar de outras deformações que chegaram também em Filipos. E dessas deformações, assim como a divisão, as notícias que tentavam denegrir a imagem do apóstolo Paulo, dizendo que ele não tinha legalidade para pregar o nome do Messias prometido de Israel, como se ele fosse um rebelde desviado do judaísmo, porque os demais líderes do judaísmo, dos judeus, eles tinham cartas encomendando-os nas sinagogas para a pregação. E o apóstolo Paulo tinha alguma carta? Não tinha. Por isso que ele escreveu em 1 Coríntios, e ele disse: vós sois a carta do meu apostolado. Ele não tinha cartas. A carta era aquelas vidas que realmente haviam sido salvas. Então o capítulo 15 de Atos trata exatamente desse reconhecimento dos maiores líderes da igreja naquele momento, Pedro e Tiago, reconhecidas colunas, endossando o evangelho aos gentios. Amém? E daí vem a segunda viagem do apóstolo Paulo, no capítulo 16, que eu queria que você observasse comigo. No capítulo 16, o versículo 6, está dando para entender, não? Ou melhor, está por vir. Atos 16, 6, está aqui no telão, olha. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo pelo Espírito Santo, de pregar a palavra onde? Eles queriam ir para onde? Para a Ásia. E o Espírito Santo fez o quê? Impediu, bloqueou o caminho, não permitiu. Versículo 7, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, percebe? Por isso que ele se desvia se desvia não no sentido de estar desviado, se desvia no sentido de mudar de caminho, amém? Para Macedônia. Ele vê um varão macedônio em pé, e rogava a ele dizendo, leia comigo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O primeiro fundamento apostólico sobre as nossas vidas hoje, que eu e você precisamos compreender, amém? O Senhor está no controle dos seus passos, amém? Não era para ir para a Ásia. Se você for estudar com mais detalhes, eu tive a oportunidade de ver alguns comentaristas muito proeminentes e reconhecidos. Eles dizem que o apóstolo Pedro já havia evangelizado a Bitínia, a Ásia, que era essa região que o apóstolo Paulo estava. Então o que o Espírito Santo fez, e diz de novo, o Espírito de Jesus fez, impediu-os de ir a Bitínia, ir àquele lado da Ásia, e fez com que eles fossem então para Macedônia. Era uma viagem muito complicada, porque você vai ver que eles vão passar por várias cidades, e ele vê esse varão macedônio dizendo, ajuda-nos. Em outras palavras, uma obra estava lá esperando ele.
A gente ainda está na igreja, muitas vezes sofrendo pelas portas que se fecham, por pessoas que nos deixam, por coisas que não saem do jeito que a gente quer, enfim, é ou não é? E a gente não consegue às vezes refletir as causas, as situações, confrontando-as com a realidade da palavra de Deus, amém? O próprio Senhor não queria que fosse daquele jeito. E veja qual a grandeza da obra que depois foi feita lá na Macedônia. Quem está entendendo? Amém, queridos? Uma igreja tão maravilhosa que foi plantada naquele lugar. Pastores, bispos foram levantados em Filipos, você vai ver adiante. Presbíteros foram enviados daquela região toda. Ali depois na Macedônia, a igreja de Tessalônica foi levantada, uma das maiores igrejas. A gente conhece muitas vezes do Apocalipse, porque está na Ásia, mas do outro lado, uma igreja tão poderosa, que foram massacradas por uma doutrina maligna do espírito dos mortos, um espírito enganoso, colocou nas igrejas uma doutrina do espírito dos mortos, daqueles que partiram, e eles ficaram confusos, divididos, a igreja quase foi destruída. Precisou do apóstolo Paulo mostrar, tratar e trazer tantas revelações profundas sobre aqueles que dormem, sobre a volta do Senhor, o dia do Senhor, sobre tantas coisas, e tudo isso está onde? Lá na Macedônia. Quem está entendendo? Amém? Tudo isso porque o Senhor é que está no controle do passo do seu apóstolo, dos servos que ele fez o que? Ele, você leu comigo lá atrás, impôs as mãos, ungiu, oraram por eles com jejum e os enviou. Então quando, escute bem o que eu vou te dizer, você precisa de lembrar disso, isso daqui é um marco, porque eles vão enfrentar grandes gigantes, eles vão passar por provações, que eu e você talvez possamos ler e eu posso falar, mas às vezes a gente não faz ideia do que tenha sido de fato, mas eles estavam firmados, por quê? Por causa de uma visão, e eles entenderam que era o Senhor que os estava realmente guiando, conduzindo por aqueles caminhos, e se eles sabiam que era o Senhor, não tinha por que voltar atrás, amém? Alguns eventos vão acontecer daí, não vou ler tudo, mas explicando rapidinho. Eles então seguem em obediência a essa visão, e o apóstolo Paulo vai então, daí agora na segunda viagem com Silas, e eles vão para os filipenses, eles vão para a cidade de Filipos. Ele navega até Troade. Esse lugar Troade é importante. Muitos anos na igreja tinha uma banda chamada Banda Troade, muitos e muitos anos, no início da igreja, talvez você vá se lembrar, e é onde aparentemente Lucas, o médico amado, se junta com a comitiva apostólica, porque a narrativa muda, e Lucas, que está escrevendo Atos, ele começa a dizer, e nós então fizemos isso, ou seja, ele passou a fazer parte daquela comitiva. Até então a história ele estava contando de sua investigação apurada, de todos os fatos que foram narrados para ele. Você pode ver o versículo 11 para confirmar isso que eu estou dizendo. Tendo pois navegado de Troade, seguimos, percebe? Seguimos agora, então ele está junto em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Esses detalhes de Filipos são importantes. Era uma cidade onde quando um oficial da polícia, do exército, ele se retira, ele nem é aposentado, é reformado, é onde o exército reformado de Roma estava, sabe onde? Era um lugar bem de gente, bem assim, mansa, tranquila, era o lugar dos filipenses. Você vai encontrar esses detalhes aí na história, e isso é importante, exatamente por uma sede realmente militar, adiante de toda aquela região, amém? Aí o apóstolo Paulo faz o que é comum a eles, quando chega o sábado, eles vão procurar um lugar de oração, e vão clamar, e vão buscar a Deus, próximo a um lago, e é onde ele se depara com algumas mulheres, pregam para essas mulheres, uma delas é Lídia, ela se converte, não somente ela, mas toda a sua casa, e aí a obra começa a crescer grandiosamente. Na casa dessa irmã que se chamava Lídia, o apóstolo Paulo é convidado, e ali começa a igreja na casa de Lídia, e ela vai adiante dali. E o detalhe é que Lídia
Essa irmã que se converte, veja só a grandeza do propósito de Deus, não deixou ir para a Ásia, mostrou um varão macedônio, veio para nos ajudar, faz uma viagem por Neápolis, Samotrácia, não sei de onde, chega em Filipos, se converte uma mulher, sabe de onde que era a mulher? Da cidade de Tiatira. Meu Deus, faz ideia do que isso significava? Quem está entendendo? Não tem lá a carta da igreja a Tiatira? Amém? Então Deus está no controle de todos os nossos caminhos, e essa consagração realmente ela faz a diferença, e vem lá de trás dessa unção derramada em nome de Jesus. Vamos ler para a gente certificar disso. No sábado saímos da cidade para junto do rio, versículo 13, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali estavam e tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, veja, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. O segundo fundamento, amém? A obra é do Espírito Santo de Deus. Nós às vezes queremos convencer a pessoa a ir malhar em ferro frio e obrigar a pessoa a abrir a cabeça e pegar os jovens e dizer: seus rebeldes, vocês não vão ser nada na vida, seus fariseus, seus pecadores, né? Com coisas que nós nunca fomos, jovem. Quem está entendendo? Não, a obra, e coloca um peso sem medida sobre as pessoas. Às vezes olham o cisco no olho do irmão, mas não olha a trave que está no seu próprio olho. Quem está entendendo? Amém? Então o Espírito Santo é que abriu. É óbvio, a pregação foi necessária, toda aquela história para levá-los ali naquele lugar. O Espírito de Deus estava ali preparando tudo aquilo, e o Espírito de Deus me confirmou isso no meu coração. Ele tem preparado esses lugares e esses encontros para a tua vida, em nome de Jesus. E pessoas que há tempos ouvem, há tempos ficam na espreita, vem o dia de Deus. Você já falou e você já fez o que você tem que fazer. Vem o tempo de Deus, está escrito: o Espírito do Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. Aleluia! É milagre. Não é o cego que passa a enxergar, o coxo que se levanta. É o milagre do Espírito de Deus que tira a esterilidade onde o coração está cauterizado. Amém? E esse milagre realmente acontece. 15, depois de serem batizadas, toda a sua casa rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E constrangeu a todos eles. Meu Deus, pronto, essa história toda para te dizer: assim nasceu a igreja de Filipos, a primeira igreja batista não, a primeira igreja apostólica da Macedônia. Amém, queridos? Foi aberta e foi inaugurada dessa maneira. Dois eventos muito importantes, eu não vou ler, mas dois eventos importantes para te lembrar. O que acontece em Filipos logo depois? O apóstolo Paulo com Silas, eles continuam orando naqueles caminhos, e aparece uma menina adivinhadora que vem no caminho deles e dizendo: esse é um santo homem de Deus, prega o caminho do Senhor, tal. Um dia, 2 dias, o apóstolo Paulo ficou revoltado com aquele espírito, se vira para a menina, repreende, expulsa aquele espírito adivinhador. Aquela menina, ela era escrava, e os seus senhores, vendo que ela não tinha mais o poder, entre aspas, daqueles espíritos, e eles não tinham mais como ganhar dinheiro através das supostas revelações da intuição que ela tinha. Levaria muito tempo a explicar essa parte mediúnica assim, mas você faz ideia. Eles então foram atrás de Paulo e Silas para prendê-los. Amém? E os tomaram, levaram para o julgamento. Os julgamentos e os tribunais eram na praça pública da cidade, ao preposto dos cônsules, aos juízes. Eles foram sem julgamento, sem nada, açoitados com varas, aprisionados no tronco, algemados, acorrentados, e foram entregues ao carcereiro. Essa é a história famosa de Atos 16, que quando deu meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Todo mundo sabe?
Amém? O que eles estavam fazendo? Louvando ao Senhor. É esse episódio, é dentro dessa história toda. Aí vem o Espírito Santo no teu coração e diz: veja, você saiu do óleo da unção, lá do conforto de Antioquia, dos grandes homens ungidos e apóstolos, fez uma travessia tão grande, não foi para um lugar, veio para o outro, cai aqui nesse lugar, milagres acontecem, agora você está preso. Quem está entendendo? Como se Jesus estivesse dizendo: sorria, Jesus te ama. Quem está entendendo? Facinho para qualquer um voltar para trás, certo ou errado? Amém? Quando Deus está no controle, nada vai te parar, nada vai te impedir. Veja só o versículo 25, Atos 16, 25. Leia comigo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Essa é a primeira história, resumindo bem. Aí acontece um terremoto, amém? As cadeias se abrem, o carcereiro vai tentar tirar a própria vida, e Paulo grita lá de dentro para que ele não fizesse mal nenhum, porque eles estavam lá, não haviam fugido. O carcereiro então vem para cuidar deles, e daí fala o versículo 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Leia comigo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. A menina teve o espírito adivinhador expulso. Por conta disso, uma grande luta veio sobre a vida do apóstolo. Ele foi preso. Acontece de tudo com o povo apostólico. Acontece um terremoto, o carcereiro vai dar cabo da própria vida, se converte, os leva para a sua casa, cuida e trata deles, amém? Ele continua lá preso. No outro dia, eu vou resumir a história, vem o pessoal para soltar o apóstolo Paulo, porque nesse ínterim descobriram que ele era romano, e eles estavam onde? Na Macedônia, em Filipos, que era uma província romana. Ele não podia ter sido tratado daquela maneira, porque ele era cidadão romano. Esses homens, temendo a lei e César, que podia pesar contra eles, foram lá e falaram para Paulo e Silas: olha, vocês podem sair da cidade, vão embora, blá, blá, blá. O apóstolo Paulo disse: não, vocês não podiam ter me julgado assim. Eu quero que o procônsul venha aqui pessoalmente para revogar esse mal, que eles não precisavam ter sofrido aquilo. Era uma grande injustiça, era indigno, mas ainda assim um grande fruto e uma grande colheita foi estabelecida. Da casa de Lídia, da casa do carcereiro, vá vendo as casas de Filipos, como elas foram realmente invadidas pela verdade da palavra. E desses homens e desses relacionamentos, você vai ver a carta aos Filipenses. É a carta da alegria do apóstolo Paulo. Ele não se identifica como apóstolo de Jesus Cristo como as outras igrejas, não, ele se identifica como Paulo e Timóteo. Eles eram amigos, era de casa, era a família dele, e ali eles estavam realmente em um nível de comunhão tão grandioso, que ele teve liberdade para tratar no capítulo 3, Evódia e Síntique, duas irmãs. Assim como havia uma divisão dentro da igreja entre os líderes por conta de doutrina, havia também uma divisão entre irmãs que contendiam entre elas e não se davam bem de jeito nenhum. Amém? E assim ele foi tratando aquela igreja. Agora, a pergunta que talvez você possa imaginar, depois ele vai para Tessalônica, mas aí é uma outra história. Nós vamos lá agora para Filipenses capítulo 1. Por que ele escreveu a carta? Esse tempo que eu falei até agora, de Atos 16, é o ano 50, 49 para uns autores, 51 para outros, 50, é o ano 50, amém? Mas ele escreveu a carta, voltando lá nos Filipenses, no capítulo 1 que você viu comigo, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que estavam onde? Lá em Filipos, amém?
que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele está escrevendo 12 anos depois, no ano de 62, quando ele está preso na prisão em Roma, onde ele ficou preso por 2 anos, esperando o julgamento do imperador Nero. E o episódio seguinte da vida do apóstolo Paulo, após escrever essa carta, não somente essa, mas nesse período, provavelmente Filemão, Efésios e Colossenses também, era exatamente partir, porque haviam se expirado os seus dias, e ele havia levado o seu testemunho a Roma, como de fato o Senhor havia determinado sobre a vida dele. Então preste bem atenção. Eu mostrei a você esses fundamentos e essa edificação da igreja, e aqueles episódios grandiosos que fala Lucas do que aconteceu nesse lugar. Mas agora, 12 anos depois, ele recebe a visita de um dos seus pastores. Alguns dizem, em outros textos, o apóstolo Epafrodito. Esse irmão, ele foi enviado pela igreja de Filipos até Roma, porque eles souberam das prisões e aflições do apóstolo Paulo. Isso que está escrito aqui no capítulo 4, você vai ver depois. Eles enviam a igreja dos filipenses, enviam o Epafrodito até Roma. Com o quê? Com uma oferta para abençoar as necessidades do apóstolo Paulo. Sabe o que é a carta dos filipenses? Nada mais, nada menos do que uma carta de um amigo agradecendo uma oferta que ele recebeu quando ele estava preso. O apóstolo Paulo, e eu vi três referências dizendo, é a carta do agradecimento pela oferta que ele recebeu da igreja dos filipenses, que não havia enviado somente para cá, mas antes também para Tessalônica. Era um povo, gente, que de fato abriu o coração de uma envergadura que nós temos realmente que viver, que imitar. O apóstolo Paulo mesmo ensinava: sede, pois, meus imitadores, como sou de Cristo. Isso me empolga demais, me inspira demais. Deu para perceber, não? Tomara que isso possa te inspirar, te empolgar também, em nome de Jesus. Eu sei que nós vamos à igreja e nós temos muitas questões pessoais, propósitos, queremos ouvir a voz de Deus e respostas, mas pare e pensa, como Deus construiu um milagre. Ele não fez assim, pirlim, plim, plim, e apareceu, não é? Não, ele construiu o milagre, ele construiu uma história rica. Deus está construindo para você uma história rica, uma história riquíssima, uma história invejável, amém? Queimou o filtro de água lá, queimou não, acendeu a flag de que o filtro venceu, né, o bebedouro. Aí o pessoal foi reclamar comigo, porque eu sou o gerente da firma, tem que dar para tudo, reclama comigo. Falei, tudo bem, não tem problema, o que vai acontecer? Aí eu cheguei lá e falei assim, plim, 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 em nome de Jesus. O que aconteceu? Nada. Aí eles ficaram olhando. Falei, o que foi? Não aconteceu nada. Claro que não aconteceu nada, é só chamar o técnico que vai acontecer, você vai ver. Não é assim. A nossa vida, nós não estamos de brincadeira na vida. A gente sabe qual é o preço de ir a Filipos, de passar por lutas. É por intermédio de muitas aflições que importa que nós venhamos a ganhar o reino de Deus. Está escrito no livro de Atos, amém? E as respostas de Deus vêm no meio dessa grande liberação. E o apóstolo Paulo, ele aprendeu mais do que nunca que a sua história riquíssima, ela foi construída no meio daquelas batalhas. E assim também vai ser para você. As suas grandes vitórias estão das tuas maiores batalhas, em nome de Jesus, dos maiores conflitos, das maiores tentações, das maiores lutas, amém? Porque um homem mesmo, ele pode olhar uma moça na rua e cobiçá-la. Mas por que um homem, ele não pode olhar uma moça na rua e falar, tomara que se converta e seja uma irmã abençoada, que tenha uma família decente dentro da igreja? Que mudança, hein? Que transformação, hein? Porque uma moça, uma mulher na rua,
que viveu já tantas derrotas, ela não pode olhar também para um homem e dizer assim: ah, homem não presta. Nem sei porque estou falando isso, eu fugi do texto, né? Homem não presta, mas por que ela também não pode ser transformada, olhar e falar assim: não, Deus tem uma bênção para mim. Não é da noite para o dia. Deus escreveu uma história. Para construir uma igreja, escreve-se uma história de abnegação, de renúncia, de sacrifício, de preço pago, servindo ao Senhor, obedecendo ao envio e ao óleo da unção na cabeça pela igreja, indo em um lugar querendo fazer do seu jeito, mas o Espírito de Deus impedindo, para que você aprenda que tem que ser do outro lado do jeito dele, com sinais, com prodígios, com maravilhas, para que isso realmente aconteça. E as conversões vieram, e Deus os abençoou de uma maneira assim grandiosa, amém? Então o apóstolo Paulo fala: Paulo e Timóteo, servos do Senhor, somos os seus amigos. Recebemos o bispo Epafrodito aqui, ele trouxe cartas, ele trouxe uma oferta que vai ser grandiosamente útil. O apóstolo Paulo aparentemente tinha alugado uma casa, onde ele era um prisioneiro domiciliar em Roma. Aquele recurso era muito importante. Ele levou também as dificuldades que eles passavam na igreja, pelas perseguições, pelas divisões, pelas lutas e pelas situações que estavam acontecendo entre as próprias irmãs que estavam dividindo a igreja. E mais do que isso, sabe o que aconteceu? O próprio Epafrodito, na viagem, ele adoeceu, ficou doente, quase pela misericórdia de Deus, diz o apóstolo Paulo mais adiante, pela misericórdia de Deus o Senhor o levantou, ele diz. Ele foi curado pelo Senhor, e Deus o abençoou grandemente. Pelas mãos do Epafrodito é que o apóstolo Paulo manda essa carta de agradecimento. Ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Isso está escrito em Filipenses 4,19, porque ele diz: vocês semearam uma terra fértil, mas vocês vão colher sobre medida, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia, amém. E lá está também o apóstolo Paulo deixando entre linhas que ele desejava enviar Timóteo, que estava o ajudando lá em Roma, desejava enviá-lo lá para a cidade dos Filipenses, para revelar a eles os sonhos, o desejo que ele tinha. E ele ainda imaginava ir até a Espanha. Imagine só tudo o que se passava, amém? Quem está entendendo a história, amém? E esses fundamentos. Agora, diretamente no capítulo 1, você pode ver comigo, vamos a partir do versículo 12, porque eu já falei bastante sobre a introdução. Veja só o capítulo 12, ele está explicando o que estava acontecendo com ele na prisão. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. O que foi que aconteceu? Ele foi preso, a viagem toda que aconteceu, Atos 24, 25, e chegou em Roma, e tudo que estava esperando o julgamento, tudo mais, está lá preso. As igrejas receberam um bombardeio, criticando a ele por conta das suas lutas, tudo. 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meu Deus, um efeito contrário aconteceu. Quem está entendendo? O homem sofreu um naufrágio, chegou em Roma, vai ser julgado por Nero, e todo mundo sabia que Nero era o imperador romano até então mais doido da cabeça. Depois colocou fogo na cidade, não é? Culpou os cristãos e fez uma confusão danada, amém? De que de fato Nero iria condená-lo, mas ele diz que não, aconteceu um efeito contrário, ou seja, todas as suas lutas, cadeias e prisões e dores, fez com que aquilo fosse um atrativo para os irmãos. Acho que eu não consegui me explicar muito bem. Menos com menos é mais. Foi isso que aconteceu, amém? Porque aconteceu tudo de dificuldade com ele, mas os irmãos ficaram mais encorajados.
Então, somente o poder do Espírito de Deus para confirmar isso dentro de alguém, amém? A igreja de hoje precisa realmente de amadurecer, que nem Esther e Mordecai. Explodiu o pur, eles foram buscar a transformação e o milagre, e Deus deu a eles aquela transformação e aquele milagre. As prisões do apóstolo Paulo fez com que as pessoas pregassem com mais desassombro, e toda a guarda pretoriana, o exército inteiro das legiões que estavam em Roma, ouviram o testemunho dele, o testemunho de Jesus. Que coisa inacreditável que o Senhor fez, transformando de fato a maldição em bênção daquela maneira, amém? Agora, ele vai colocar também um contraponto de algumas críticas. Você pode ver o versículo 15, né? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Leia comigo. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijo. Você olhar e falar: bispo, não entendi. Então eu vou te explicar. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, apareceram dois tipos de pregadores aqui em Roma, e os dois me usavam como exemplo, uns pregavam a Cristo baseado na dor e no sofrimento, porque é por intermédio de sofrimento que você vai chegar no reino de Deus, e o batismo dessa perseverança confirmava a glória. E o outro grupo pregava metendo pau em ninguém, mas de qualquer maneira eles pregavam que Cristo era a solução. Então lá e dizia: este grande apóstolo Paulo, Saulo, que se converteu dos judeus, um homem de Deus, que de cadeias e de dores, que nem Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, e Deus o livrou e tudo, e agora Deus também vai livrá-lo e abençoá-lo, e se não livrá-lo, ele vai estar na glória e tudo. E as pessoas se convertiam. Do outro lado vinha outro grupo de pregadores: esse Paulo, está vendo? Péssimo exemplo de irmão da igreja. Como é que foi preso? Tudo acontece de errado, o barco naufraga, a cobra morde a mão dele, os irmãos querem matá-lo, todo mundo fala mal dele, tem alguma coisa errada na vida dele. Vá servir a Jesus. O que ele disse? Se pregam por pretexto, ou seja, usando o exemplo dele como mal, ou se pregam por verdade, que de fato era a constituição dele, que me importa? Me alegro de toda forma, porque Cristo está sendo pregado. É o gênio indomável esse homem, amém, queridos? Foi isso que aconteceu, que talvez essa pequena ilustração possa te ajudar a compreender. Versículo 19, preste bem atenção, não vou me estender muito mais. Versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele sabia que ele ia ser liberto, amém? Segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado. Ou seja, se estão falando por pretexto que eu estou aqui por alguma brecha, estão completamente enganados. Eu sei que eu não serei envergonhado, amém? Isso aqui, gente, é Isaías 54, canta alegremente, estéril que não deste a luz, alegra-te, exulta com grande canto, alarga as estacas da tenda, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, o meu Redentor vive, ele se voltou contigo para ti com grandes misericórdias, não será mais envergonhada, etc, etc, falando da igreja, amém? Isaías 54 está aqui. Agradecido no meu corpo, que pela vida quer pela morte. Leia comigo o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi a conclusão dele dentro das suas lutas e tudo, amém? Versículo 22, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, ou seja, se eu não vou morrer agora, posso continuar pregando, então eu quero ficar vivo, quero continuar sendo instrumento de Deus para abençoar vocês, fruto para o meu trabalho, já não sei o que vou escolher. Ora, de um lado ou de outro, estou constrangido,
tendo desejo de partir, porque ele estava falando que de alguma maneira na prisão em Roma, Deus já estava trabalhando no coração dele, que de fato estavam chegando os seus dias. Quem está entendendo? Amém? E estar com Cristo, o que é o que? Incomparavelmente melhor. Tinha alguma dúvida dele sobre a salvação, sobre a volta do Senhor, sobre tudo? De maneira alguma. A convicção plena, a obra completa, que nós falamos no início, aquele que começou a boa obra vai completá-la, a obra completa, essa é a obra completa. A obra só vai estar completa quando estivermos com o Senhor na glória. Amém? Versículo 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ele queria ficar vivo. E convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meu Deus, ele ainda imaginava de alguma maneira que poderia visitá-los novamente. Amém? Para encerrar, queridos, vamos ficar em pé. O versículo 27, ele dá alguns conselhos a eles, pelas mãos do Epafrodito, que trouxe a oferta. Quais são esses conselhos? Veja com atenção. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Viva de modo digno. Qual tem sido o nosso testemunho? Amém? Primeiro, viver de modo digno, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça tocante a vós outros, ou seja, saiba dos testemunhos, que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos todos pela fé evangélica. Então, primeiro, viver de modo digno é o conselho que ele dá a eles. Segundo, vocês têm que permanecer firmes em um só espírito. Quando ele diz aqui em uma só alma, ele quer dizer o seguinte: vocês têm que falar a mesma língua, falar todos a mesma coisa. Amém? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. O primeiro conselho, então, modo digno do Evangelho. O segundo, permanecer firme. E o terceiro, a perseverança dos santos. Amém? Fomos chamados para receber a bênção de Deus, que nem Jó, né? Recebemos o bem, mas tem o dia também mal, tenho também o dia mal, mas Deus esclarece e justifica em todas as coisas. Versículo 30, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Põe a mão sobre a tua palavra, sobre o teu coração. Eu oro ao Espírito de Deus para que essa mensagem, ou essa releitura, ou esse ensinamento, essa história intrigante da igreja do Senhor, seja um sinal para você hoje, seja um grande sinal. Eu oro ao Espírito de Deus que possa desencadear esse sentimento